Saúdo-vos de novo com a minha paz, a mesma que vem de Jesus, que é Jesus, e que Ele nos dá, a quem procura viver em sintonia com Ele, com a sua ruá, o seu sopro, o seu espírito, que é o essencial de cada ser humano, é o sopro, o sopro. um sopro corpo visível, historicamente, e depois sopro corpo invisível. Depois. Ora bem, e aqui, mais voltado o nosso olhar para as igrejas e religiões, com a mesma questão que vem de trás, porque também nas igrejas e religiões a corrupção é transversal, em todos os escalões, sobretudo a partir das cúpulas para baixo. Também nas religiões e nas igrejas cristãs, todas, a corrupção também é transversal, das cúpulas para baixo. Começa nas cúpulas. Começa nas cúpulas. Isto vos garanto. E ninguém pode negar-me. Começa sempre nas cúpulas. É uma questão de analisar. Fazer a radiografia. Só que as vítimas não podem fazê-lo. Mas gritam. Ou então já nem gritam. O seu silêncio é que é gritante. É que é gritante. E se a gente escutar o silêncio das vítimas, o gritante silêncio das vítimas, nós não conseguimos dormir. Ou mudamos radicalmente, ou então não conseguimos dormir. E então a grande pergunta, formulada em conexão com a anterior, diz assim, pergunta assim: e nas igrejas cristãs, religiões e religiões em geral, será que as coisas vão melhor ao nível da corrupção? Claro que as igrejas cristãs e religiões não estão a pensar, a projetar, criar mini-bombas nucleares, nem minis, nem grandes. Porque não precisam. Têm-nas todas nos Estados, que são todos seus súbditos. Sobretudo da igreja imperial papal imperial, que é a igreja católica. Mas também depois há outras que estão agora já a rivalizar com ela e também têm os seus papas sem ser assim designados, mas também têm os seus papas. E por isso, também aí a questão é transversal também às igrejas e religiões, e mais até nas igrejas e religiões, porque é por aí que começou. A corrupção começa nas religiões mais primitivas. E depois, quando se cria finalmente as religiões do livro, as religiões do livro, que a primeira é o judaísmo, da Casa Real de David, Salomão, e depois o judeu-cristianismo, portanto o cristianismo que nasce do judaísmo e se continua de forma autónoma no Império Romano, depois da destruição de Jerusalém. E então aí torna-se, de certa maneira, universal, quer dizer, católico, pois atingia todo o Império, por decreto do Imperador. Toda a gente era cristã, católica, por decreto do Imperador Constantino. Era e é. Todo o nosso Ocidente e o parte do mundo onde o Ocidente, entretanto, sempre chega, se alarga para lá, e onde chega, através das missões, leva sempre esta mácula. E então, nas igrejas cristãs e nas religiões, se as coisas serão melhores ou piores. São piores. São piores. Porquê? Porque as igrejas, religiões, sobretudo hoje, as religiões do livro, portanto, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, o livro é a Bíblia do judaísmo, a Bíblia judeu-cristã do cristianismo e o Alcorão do islamismo. Estas cúpulas, estas religiões, além de
da corrupção se desenvolver aí dentro e a partir das cúpulas e nas cúpulas e a partir delas. Depois, elas ainda são as difusoras não propriamente da corrupção, mas da mãe-pai que a provoca, que a gera, que é a ideologia, teologia do poder. As religiões e igrejas cristãs e islamismos são todas religiões e igrejas que estão possessas, absolutamente possessas, da ideologia, teologia do poder. Possessas, quer dizer, a palavra possessa remete-nos para os possessos do demónio, na linguagem mítica que os evangelhos ainda usam, porque são datados historicamente. Porque se fossem reescritos neste nosso terceiro milénio, onde está demónio ou diabo, ou tentador, Satanás, dizia ideologia, teologia do poder. Dizia. Mas ninguém quer traduzir dessa forma, atualizar a linguagem mítica para a linguagem mais histórica. A linguagem histórica. Que Jesus faz isso, porque aponta, quando expulsa, nos é apresentado nos relatos evangélicos, a expulsar demónios, está a expulsar a ideologia e a teologia, portanto, aquela concepção de Deus que as religiões têm e as igrejas têm. Tem uma concepção de Deus que é de poder. Deus Todo-Poderoso. Ora, o Todo-Poderoso é aquilo que nos corrompe. Aquilo que mata a alma. Não só mata o corpo. Até pode nem matar o corpo. Interessa-lhe mais matar a alma. E ao matar a alma, depois até se serve do corpo das pessoas, precisamente para seus agentes. Agentes das cúpulas e agentes da base, não é que seja tropa. Há a tropa de elite e há a tropa rasca. Aqueles que rastejam e comem terra, como foram os outros das Forças Armadas. Lá a tropa de elite. Para se preparar, rastejam e são sujeitos àquelas coisas todas. Isto é em nome de uma ideologia e de uma teologia, de um Deus. E de uma ideologia que é uma concepção do mundo fora da realidade. É uma concepção com uma espécie de um tal manto bonito que cobre a realidade suja e a gente vê o manto bonito e festeja. E bate palmas e não vê a sujidade, a corrupção, o esterco todo, a podridão toda que está por baixo desse manto. Esse manto ideológico que cega aqui as nossas mentes, cega os nossos olhos da mente e, portanto, depois também estes. E a teologia, que é uma concepção de Deus, de um Deus todo-poderoso. Não é, portanto, é um Deus assassino, como eu tenho sempre repetido, até à exaustão. Mas parece que ninguém quer ouvir. E eu sou uma voz no deserto. No entanto, é a voz do deserto. É da voz no deserto que vem a luz, que pode orientar-nos, abrir o caminho. Um caminho que sempre de porta estreita, claro. Sempre de porta estreita, porque são poucos, como reconhece Jesus, são poucos os que entram por essa porta estreita. Por isso ela é estreita. São poucos, já cabem poucos. Já está previsto que sejam poucos. Porque a nossa sociedade precisa dessas minorias assim, chamadas minorias maiúticas, na linguagem deste terceiro milénio, as chamadas minorias maiúticas que estão religadas às populações, vivem entre elas de forma discreta, como ao fermento. E com elas, como ao fermento, como ao sal, que se mistura na comida, que não se vê, mas que transforma. E depois, aí já estão, as populações começam a ficar à defesa e a bloquear-se para não entrar a tal ideologia, teologia. Ora bem,
Somos levados a pensar que nas igrejas, religiões, não é assim. E são elas as piores. São as piores. São as instituições piores, onde a ideologia, a teologia de poder está totalmente a 100%. E depois são ainda piores porque são as grandes difusoras dessa ideologia, teologia, com as chamadas missões, que as populações são levadas a ver como uma coisa muito boa, e é a perversão das perversões. A perversão das perversões. Mesmo aqueles missionários ou missionárias que vão cheios de boa vontade, cheios de zelo, vão possessos dessa ideologia, teologia, sem saberem. Quer dizer, eles pensam que vão fazer bem. Pensam que vão fazer bem. E são os semeadores dessa ideologia e teologia do poder, que é a perversão das perversões. É aquilo que mata não só o corpo, mata sobretudo. Pode não matar o corpo, mas está direcionada para matar a alma, que é a identidade de cada qual. Aquilo que faz cada qual ser o que é, único e irrepetível. Que é, de certa maneira, a essência, a substância de cada qual. O sopro, a roa de cada um. E se mata aí, se envenena aí, pronto, depois tem autómatos como robôs ao seu serviço. E ao serviço da corrupção. Da corrupção. Passam a ser os grandes corruptores. É claro que eu digo aquilo, porque aí vocês vão ler nas vossas Bíblias, nas vossas traduções, e encontram, como eu encontro desta da difusora bíblica, de onde li, não está lá aquilo, está aquele. Também aquele que pode matar a alma. Ou condenar à hiena, que era a destruição total da alma, da pessoa. É assim que diz, aquele. Mas traduziram mal. Traduziram mal. Porque já é a ideologia, teologia do poder, que traduz as palavras de Jesus, onde ele diz aquilo, e eles dizem aquele, porque estão a pensar no seu Deus Todo-Poderoso. O tal Deus que é o pai da corrupção. O Deus e a ideologia, a teologia do poder, é o Deus Todo-Poderoso do credo de Niceia Constantinopla. É o Deus do Alcorão. O Senhor Alá. É o Deus de todas as religiões antes do judaísmo. As mais primitivas. É sempre um Deus. O Deus Todo-Poderoso. Fora de nós. Que nos domina. E mata, pelos vistos. Até mata a alma. Tira-nos a identidade. E nós, depois, sem a nossa própria identidade, somos coisas. Somos coisas. Daí que temos que banir das nossas mentes a ideologia, teologia de poder. Abrir-nos à fé e à teologia de Jesus. Claro que não cai assim do céu. Temos de estudar muito. Temos de ser muito simples. Simples como as pombas, prudentes como as serpentes, diz Jesus. Temos de ser assim. Simples. Desconfiar de tudo. O que nos infiltra como bom. Tudo o que vem de igrejas, religiões, é para deitar fora. Pronto. Mesmo aquilo que parece bom é mau. Portanto, se possível, mantenhamos as distâncias dessas instituições. Não demos as nossas filhas, os nossos filhos, nem a nós para lá. Não colaboremos em nada. Em nada. Muito menos demos dinheiro para eles. Eles têm de morrer à fome. Os agentes, os pastores, os párocos, os clérigos, tudo isso tem de morrer à fome. Recusamos a alimentar a corrupção. O pai, os pais e as mães da corrupção. A ideologia, teologia do poder. E começa-se por aí. Pelas igrejas. Depois também vamos às instituições de poder. De poder político, poder económico. E, portanto, lá está o poder religioso, financeiro. Todos têm a mesma ideologia e a mesma teologia, mesmo que se digam ateus. Têm a teologia do Deus do poder. Portanto, alerta e cuidemos-nos, vigiemos, temamos esta ideologia, esta teologia do poder e abramos-nos à fé,
à teologia, ao Deus de Jesus. Abba, mãe. Abba, mãe. Com o meu abraço e o meu beijo de presbítero jornalista.